Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise. Porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe, entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dentro da oitava do Natal do Senhor, celebramos o domingo da Sagrada Família, a família de Jesus. E celebrando a Sagrada Família, no contexto da oitava do Natal do Senhor, reconhecemos que esta festa confirma o que nós estamos contemplando nestes dias, isto é, a humanização do Verbo Divino. O Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Esta verdade de fé afirma que Jesus assumiu verdadeiramente a natureza humana. Ele é igual a nós em tudo, exceto no pecado. Sendo igual a nós em tudo, ele, como ser humano, necessitou dos cuidados de uma mãe e de um pai. Portanto, a festa da Sagrada Família confirma que Jesus é verdadeiramente homem, que ele assumiu realmente a natureza humana. E todos os cuidados que o homem necessita, Jesus recebeu. Nós estamos contemplando o mistério da encarnação com os olhos voltados para o presépio. E no centro do presépio está o bebê de Belém. Na fragilidade da criança, Deus manifesta a sua onipotência. Sendo ele verdadeiro homem, necessitou dos cuidados de Maria e José. Além de contemplar esta confirmação do mistério da encarnação na festa da Sagrada Família, reconhecemos a dignidade da família. Tal é a dignidade da família que Deus, quando assumiu a natureza humana, quis ter uma família. Isso realça a dignidade e o valor da família. Portanto, a festa da Sagrada Família é um convite à valorização da família, reconhecendo que a família é um projeto de Deus. A família é querida por Deus. Deus quis a família. E Deus não só quis, mas ofereceu ao seu Filho Jesus, que assumiu a natureza humana, uma família. O primeiro ensinamento que nós recolhemos da festa
é que a família tem um valor inestimável. A família é um projeto de Deus que nós devemos valorizar, amar e defender. E nós vamos defender a família como projeto de Deus, amando a nossa família e vivendo no seio da nossa família, com todas as suas dificuldades. A nossa família não é uma família perfeita. Quem de nós tem como membro da família Maria, a Virgem Santíssima? Na sua casa tem uma Virgem Maria? Tem um São José, um Jesus? Não tem. A nossa família não é perfeita, mas mesmo assim nós devemos amar a nossa família, porque foi no seio dela que nós nascemos e a recebemos como um dom de Deus, e a nossa família também recebeu cada um de nós como um dom de Deus. Valorizamos em primeiro lugar a família, amando a nossa família com todos os seus defeitos, com todas as suas dificuldades, os seus conflitos. Nós amamos a nossa família porque cremos que a família é um projeto de Deus. Um outro ensinamento que nós recolhemos da festa da Sagrada Família é que a família de Nazaré é uma família perfeita. Tem Jesus, tem a Virgem Maria, tem São José. Mas pelo fato da Sagrada Família ser uma família sagrada, santa, perfeita, isso não significa que a família de Nazaré não passou pelas dificuldades que as famílias passam. Hoje nós acompanhamos pela leitura do Evangelho a família de Nazaré passando por uma provação. José é avisado em sonho porque Herodes decidiu matar as crianças. Para preservar a vida do menino Jesus, o anjo pede que José deixe Belém e fuja para o Egito, levando Maria e o menino, para proteger a vida do menino. Essa viagem é uma verdadeira provação. Nós não podemos esquecer que naquele tempo não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha Uber, não tinha. A viagem era feita do lombo do animal e caminhando. Não só as dificuldades de locomoção, como os riscos que as pessoas corriam durante a viagem. Existiam assaltantes, ladrões, eles estão vulneráveis às dificuldades próprias de qualquer outra família. Portanto, nós temos em comum com a família de Nazaré as dificuldades. A família de Nazaré não ficou isenta às tribulações, contudo, a família de Nazaré confia em Deus. Um outro ensinamento que nós devemos recolher da festa de hoje: a família de Nazaré, como a nossa família, passa pelas dificuldades. Nós pedimos na oração da coleta que as nossas famílias possam, inspiradas nas virtudes da família de Nazaré, buscar as mesmas virtudes da família de Nazaré. O que devemos fazer como família? O pai deve olhar para São José, a mãe deve olhar para a Virgem Maria, os filhos devem olhar para Jesus, e olhando para o testemunho da Sagrada Família de Nazaré, cada um deve buscar inspiração em cada uma das pessoas da família de Nazaré. Nós devemos nos inspirar nas virtudes da família de Nazaré. Você deseja ter uma família como a família de Jesus? Você, como filho, deve procurar imitar as virtudes de Jesus. Você almeja ter na sua casa um esposo como São José, um pai como São José? É necessário que você busque ser como a Virgem Maria, ser como Jesus, porque é a ação individual de cada um dos membros da família que vai fazendo da família uma família como a família de Nazaré. Nós cobramos do outro e queremos que o outro seja semelhante ao membro da família de Nazaré. O pai que ele seja semelhante a São José, a mãe que seja semelhante à Virgem Maria, os filhos que sejam semelhantes a Jesus. Mas a iniciativa precisa ser de cada um. Cada um precisa olhar para uma das figuras da família de Nazaré e se inspirar nela para viver a sua missão. Esse é um outro ensinamento que nós recebemos da liturgia.
A igreja nos convida a voltar os olhos para a família de Nazaré, reconhecendo que a família de Nazaré é um modelo, que ela tem em comum as dificuldades que nós temos, as tribulações pelas quais nós passamos como família, mas a família de Nazaré se mantém sempre em sintonia com Deus, com o plano de Deus, e por isso passa pelas dificuldades e vence as tribulações. Mas eu gostaria, sobretudo hoje, de meditar, considerando a oração da coleta, que é um convite que a igreja nos faz a olhar para as virtudes da família de Nazaré e imitá-las. Citar uma única virtude da família de Nazaré, que está presente na meditação do Papa São Paulo VI, na festa da Sagrada Família. Ele fala das lições da família de Nazaré. E uma das lições que o Papa apresenta da família de Nazaré, a lição do silêncio. Como está faltando nas nossas famílias o silêncio? O silêncio da família de Nazaré não é um emudecimento de palavras. O silêncio da família de Nazaré, e esse silêncio está presente nas três pessoas. José, quando recebe a missão, é interessante porque Deus se manifesta na vida de José no sonho. E pelo menos na hora de dormir nós ficamos quietos. O silêncio, pelo menos. Tem gente que só fica quieto quando dorme, só. Na hora do silêncio de José, Deus se manifesta. E através do anjo, Deus comunica a José a missão de ser o pai adotivo de Jesus, de ser o esposo da Virgem Maria, de levar consigo Maria e Jesus para o Egito, para preservar a vida do menino. São José é o homem do silêncio. O silêncio na Sagrada Família é o silêncio de quem está sempre atento à voz de Deus. Se nós nos envolvemos com o barulho deste mundo, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, mais falamos do que ouvimos. No seio da família é necessário que nós aprendamos a fazer silêncio, escutar uns aos outros. Quantos conflitos existem na família porque falta o silêncio? Não é capaz de escutar o que o esposo está dizendo, não é capaz de escutar o que a esposa está dizendo, não é capaz de escutar os filhos. Quantos pais não têm tempo para escutar os seus filhos? É mais fácil colocá-los diante da Netflix, é mais fácil colocar o celular na mão, deixar que ele voluntariamente acesse o que ele quer acessar no YouTube, do que ter tempo para escutar o seu filho. O silêncio proporciona a escuta. A família de Nazaré é uma família que guarda o silêncio. A Virgem Maria escuta silenciosamente a voz de Deus através do anjo Gabriel. Deus que convoca a Virgem Maria para participar do plano da salvação. Jesus escuta silenciosamente a voz do Pai. Quantas vezes Jesus, durante a sua missão terrena, se retira para a oração, para escutar a voz do Pai. Jesus se recolhe em silêncio para ouvir a voz do Pai. A nossa família, cada um de nós, tem procurado fazer silêncio? Quando nós estamos reunidos em família, existe esse silêncio? Eu repito, o silêncio não é o emudecimento, todo mundo mudinho e ninguém fala nada. Não é isso. O silêncio é a disposição interior para ouvir o outro. Sim, eu fico com a boca fechada, mas não indiferente, escutando atentamente o outro, procurando compreender o outro, antes de tomar qualquer partido, antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer escolha. É necessário que exista esse silêncio. E como está faltando o silêncio? Quantas pessoas estão angustiadas porque não tem alguém que possa escutá-la? Quantas pessoas estão sofrendo com essa angústia porque não existem pessoas que estão dispostas para escutá-las? É necessário que nós, como a família de Nazaré, conservemos no seio da família esse silêncio. Você, esposa, tem escutado o seu marido? Tem ficado em silêncio para ouvir? Porque, via de regra, a mulher fala mais. Ela tem mais necessidade de falar.
E às vezes ainda a mulher fica brava com o marido. Diz assim, mas ele não fala. Aí a pergunta que eu sempre faço, mas você deixa ele falar? Se você não deixa o esposo falar, ele não fala. Ou às vezes a esposa deixa o marido falar, mas quando ele começa a falar, ela começa a rebater. Começa a contestar. O marido não se sente seguro para falar. Não porque ele não quer falar, mas porque você não permite que ele fale. Mas também é verdade que existem maridos que não têm paciência para ouvir a mulher. Paciência, quem mandou casar? Agora vai ter que estudar. Ficasse solteiro, celibatário. Mas você decidiu se casar. E a mulher tem necessidade de falar. E se ela tem necessidade de falar, você como marido tem a obrigação de ouvir, de escutar. Os filhos precisam que os pais escutem. Claro que os pais devem dar conselhos, orientações, chamar os filhos para a conversa, mas o pai e a mãe precisam escutar, entender o que está se passando na vida do filho. É fácil você apontar o dedo, é fácil você fazer as correções, mas antes de advertir, de exortar o seu filho, escute. E depois, com discernimento, você vai chamar a atenção, fazer a correção, entenda o que está se passando. A grande questão hoje é a falta desse diálogo, e o diálogo requer esse silêncio, o silêncio da família de Nazaré. E antes de tudo, busque entender aquilo que está acontecendo à luz de Deus. Por isso o silêncio, para que você não só escute o outro, mas escute o grande outro, que é Deus. O que Deus está pedindo? Qual é a inspiração que Deus vai oferecer a você naquele momento? Porque às vezes os filhos apresentam algumas questões que nós não temos respostas. Humanamente falando, não conseguimos, mas vem uma inspiração divina. Diante de uma situação da vida conjugal, você não tem resposta. Mas quando nós cultivamos o silêncio para ouvir a voz de Deus, Deus nos inspira. Deus coloca a palavra. Deus aponta o caminho. Deus indica a porta. Mas precisamos, como a família de Nazaré, cultivar a virtude do silêncio. Seria muito bom que nós hoje, nesta Santa Missa, assumíssemos esse bom propósito de cultivar esta virtude do silêncio. Fale menos, ouça mais. Você vai perceber que muitos problemas na sua família serão resolvidos. Muitos. Porque a grande maioria das dificuldades no seio familiar é por falta de compreensão. As pessoas não se compreendem, elas não se entendem, porque elas não escutam, não fazem silêncio. Uma vai atropelando a outra, uma vai falando sobre e também uma outra coisa. Cuidado com o WhatsApp. Conversa séria a gente não trata pelo WhatsApp. Você não sabe qual é a expressão da pessoa, você não sabe qual é a emoção. Você pode interpretar que a pessoa está sendo grosseira e de repente ela está sendo dócil. Não dá. Tem que ser olho no olho, tem que ser pele com pele. Nós temos que se encontrar para resolver as coisas, não é pelo WhatsApp, e muito menos pelas redes sociais. Ficar dando indireta, expondo a vida da família pelas redes sociais, isso é muito feio, gente. E às vezes cristãos católicos que sentam todos os domingos no banco das nossas igrejas, e no primeiro atrito com a família já expõe a família nas redes sociais. Que coisa feia. A família é um dom de Deus. Nós começamos meditando sobre o valor, a dignidade da família. Ame a sua família com todos os defeitos que ela tem. Não exponha a sua família. Roupa suja se lava na casa. É com eles que nós vamos resolver. Não faça isso com a sua família. Busque o diálogo. E o diálogo olho no olho. Civilizadamente, com respeito, com amor. E assim, no silêncio e na escuta, é que nós resolvemos as dificuldades.